Bora para mais um vídeo do nosso canal, e no vídeo dessa semana eu quero te mostrar como eu saí de 80 para mais de 700 mil em 4 anos, um pouquinho mais de 4 anos, com os ensinamentos de um livro maravilhoso que eu li alguns anos atrás e acabei de reler agora. Em novembro de 2021, por aí, eu me deparei com um livro que é um livro maravilhoso com um pouco mais de 100 páginas. E aí, naquela época eu lembro que eu pensei, cara, como que eu nunca tinha lido esse livro antes? Como que a gente não foi obrigado a ler isso na escola, naqueles livros obrigatórios, né? Afinal de contas, a escola nos deveria ensinar educação financeira. Agora, em fevereiro, eu li ele novamente, e o livro é O Homem Mais Rico da Babilônia. Se você já leu, deixe no comentário alguma coisa que você mais gostou desse livro. E vamos para as lições que eu tirei dele. Esse é um livro escrito em 1926 pelo americano George Samuel Clayson. Ele fala histórias, parábolas ambientadas na antiga cidade da Babilônia, e com essas histórias ele tenta nos passar ensinamentos sobre economia e sucesso financeiro. O livro começa contando a história de dois amigos, Colby e Bansir, que eram amigos de infância, e apesar de trabalharem muito, eles não prosperavam financeiramente. Muito comum nos nossos dias atuais. As pessoas trabalham e não prosperam financeiramente, não conseguem sair da famosa roda dos ratos. Colby era músico, Bansir era um construtor de carruagens. O que acontece? Eles tinham um terceiro amigo em comum da infância, que era Arcade. E Arcade, sim, é sobre ele a história. Arcade é considerado o homem mais rico da Babilônia no livro. Então, lá pelas tantas, os dois amigos resolvem procurar Arcade. Eles têm uma ideia. Bom, se Arcade é nosso amigo e ele é o homem mais rico da Babilônia, bora procurar ele. E aqui a gente já tem o primeiro ensinamento do livro, que é o que? Busque ajuda, busque conselhos de quem já chegou aonde você quer chegar, né? Se você mira o sucesso financeiro, se espelhe naquelas pessoas que já atingiram esse sucesso e no que elas fizeram. E hoje, com os vídeos na internet, com os livros, isso está mais fácil, porque não necessariamente nós vamos encontrar no nosso meio de convivência pessoas prósperas financeiramente. E aí, eles conversando, eles percebem que eles nunca prosperaram financeiramente porque isso nunca foi uma meta deles. E aí eles falam, nós nunca procuramos o ouro. Nós nos dedicamos a construir carruagens, um e o outro era músico. E aí eles se dão conta que naquilo que eles se dedicavam, eles eram muito bons. Então, um era um excelente construtor de carruagens e o outro era um excelente músico. E aí eles percebem que a riqueza também deve ser um propósito. E aí vem o segundo ensinamento. Para a gente enriquecer, você precisa buscar isso como um propósito, como uma meta. Da mesma forma que a gente tem metas que os filhos estudem numa boa escola, tenham uma boa faculdade, passem num concurso público, ou que sejam empreendedores de sucesso, que a gente consiga comprar nossa casa. Ou seja, enriquecer também deve ser uma meta que você deve buscar. E aí, o Arcade, que é o homem mais rico da Babilônia, começa falando para eles que muito jovem ele também percebeu que ele queria ser rico e que se ele quisesse ser rico, ele precisaria de muito tempo e muito estudo. E aí ele fala, tempo todos nós temos. Então, ele fala que os amigos vinham deixando escapar tempo suficiente para tornarem-se ricos. A cada dia que passa e você não coloca em prática as ações para tornar-se rico, você vai deixando o tempo passar. E aí ele fala que o estudo consistia em duas formas, aprender e aplicar. E até hoje é dessa forma, né? A gente vive numa época em que a gente aprende muito e aplica pouco, né? Aprende nos vídeos, aprende no livro, aprende fazendo um curso, mas a gente coloca pouco em prática. E Arcade já dizia, você tem que aprender e aplicar. E o Arcade traz um outro ensinamento. Ele fala que quando jovem, ele também se aconselhou com um senhor que à época era mais velho que ele e muito mais rico, né? E o senhor chamava Algamishi. Então aí vai ter dois ensinamentos. Um a gente já viu, que é procure aprender com quem já chegou aonde você quer chegar. E o segundo é escute os mais velhos, leve em consideração a experiência das pessoas mais velhas sobre determinado assunto. E aí ele começa na primeira lição, né? E aí de cara já é a lição mais importante do livro e ela é muito simples, tanto que no livro ele escreve assim, né? Quando Algamishi, que era
O Homem Mais Rico, quando o Arcade era jovem, explicou para ele, Gilgamesh falou assim para ele: não zombe do que eu irei lhe contar, porque isso é muito simples. E ele fala: a verdade é sempre simples. E a verdade é que para você se tornar rico, próspero, você tem que conservar com você uma parte de tudo o que você ganhar. Como assim conservar comigo uma parte de tudo que eu ganhar? Uma parte do que você ganhar, ela pertence ao seu eu do futuro. E aí Algamish fala que pelo menos 10% de tudo que você receber, você deverá guardar. Esse dinheiro não pertence mais a você, ele pertence ao seu eu do futuro. E você deve pagar primeiro ao seu eu do futuro, para depois você fazer os demais gastos na sua vida. Cara, isso é uma regra simples, só que ela é pouquíssima levada a sério. E se você começar a aplicar, você vai ver na prática como eu fui aplicando ela e como isso foi dando muito certo e me fez sair de um valor aplicado em ações na casa de 80 mil para mais de 700 mil reais em pouco mais de 4 anos. E aí ele fala que quando você paga os outros primeiro, você está primeiro enriquecendo os outros. Como assim pagar os outros? Você recebeu seu salário hoje, aí amanhã você resolve sair para jantar e você vai pagar o dono do restaurante, você está enriquecendo ele. Depois de amanhã, no final de semana, você resolve ir no cinema, e aí você vai pagar o cinema, você está enriquecendo o dono da sala de cinema. Na outra semana você resolve comprar uma roupa nova, você está enriquecendo o dono da loja. Ou seja, você está enriquecendo os outros e esquecendo de enriquecer você. E aí ele traz um ensinamento. Se você tem que guardar 10% daquilo que você ganha, pelo menos, isso quer dizer que você tem que se acostumar a viver com 90% da sua renda. Ou seja, você tem que aprender a viver um patamar abaixo do que você pode. E aqui é uma libertação, é uma coisa muito simples de você botar em prática, e quando você consegue colocar isso em prática, você consegue ver o seu dinheiro realmente rendendo. O que eu digo de viver um patamar abaixo? Vamos lá, às vezes você poderia morar já num apartamento melhor, ou poderia comprar uma casa maior, ou poderia ter uma empregada todos os dias na sua casa, ou você poderia financeiramente comer fora todos os dias, ao invés de cozinhar sua comida e levar ela para o trabalho. Você poderia trocar o seu carro, que já está ali com 100 mil quilômetros, digamos assim. Mas, se você se acostumar a viver um pouco abaixo do seu padrão de vida, você vai ver como isso é libertador, porque o seu dinheiro começa a sobrar. E o exemplo do livro, ele fala em pelo menos 10%. E aí, quando você ainda ganha pouco, talvez 10% seja difícil, mas quando você começa a aumentar o seu salário e à medida que os anos vão passando, você vai estudando, vai se estruturando na sua carreira, seja você servidor público ou seja você empreendedor, você vai ganhando mais. E se você consegue manter o seu padrão, ou seja, você passa a ganhar mais, mas você não eleva o seu padrão, você consegue cada vez ir guardando mais. Ele fala no livro da importância dos aportes constantes, porque ele fala o quê? Que a riqueza ela é como uma árvore, ela vai crescer a partir de uma simples semente. Então, quanto mais cedo você plantar essa semente, mais cedo a sua árvore crescerá. Quanto mais fielmente você alimentar e regar essa árvore com economias constantes, logo chegará o dia em que você poderá abrigar-se em pleno contentamento embaixo da sua sombra. E aqui vem o ensinamento dos aportes constantes, que é uma coisa que durante vários anos eu não levei isso tão a sério. Só que depois que você começa a entender que isso faz muita diferença na construção do seu patrimônio, que você começa a ver realmente o efeito dos aportes constantes depois de 2, 3, 4 anos, como eu estou todos os meses aportando, que você começa a ver aquilo realmente crescer e os retornos aparecendo, você começa a ver, caramba, por que eu não comecei a fazer isso antes? Por que eu não levei isso a sério antes? O livro fala de um ensinamento também muito importante, que é o quê? Controle o seu ego e o seu impulso. À medida que você começar a economizar, e isso acontece principalmente no início, quando você ainda não está acostumado, vamos lá, você ganhou 5 mil reais, você tirou 500 reais. Aqueles 500 reais você vai ficar tentado a gastar ele, porque você sabe, caramba, eu consegui economizar 500 reais, já estou com 500 reais. Então você vai ficar tentado a gastar naquilo que você gosta. Seja sair para jantar com a sua esposa, seja tomar um sorvete com a sua namorada, seja comprar uma roupa nova, você vai ficar tentado a gastar. Então no início,
é muito importante você ter atenção para controlar o seu ego e o impulso. À medida que você vai se acostumando a economizar mês a mês, isso vai se tornando já um hábito seu. E aí você vai sentindo prazer naquele hábito, porque você consegue ir vendo que você tá no caminho, tá aprendendo as lições e tá no caminho. O que acontece com o Arkady? Quando ele conversa com o Galmiche, o homem mais rico, quando ele era jovem, né? E o Galmiche fala para ele que ele tinha que guardar 10%. Beleza, passa um ano e eles se reencontram. E aí o senhor pergunta para ele se ele tinha guardado esses 10%. E ele fala, guardei. E pergunta para ele, o que você fez? Ele falou, eu dei para um oleiro, que era uma pessoa que fabricava barro, porque ele iria comprar joias para mim numa viagem que ele ia fazer. Só que quem fabrica barro não necessariamente entende de joias. E o que acontece? Essa pessoa é enganada e perde todas as economias do Arkady. E aí vem o ensinamento, né? Proteja o seu dinheiro contra a perda. Ou seja, estude você, cuide você mesmo dos seus investimentos. Não delegue essa tarefa a terceiros. Nem o gerente do banco sabe mais do que você, nem o corretor da sua corretora lá, o menino que te liga lá, sabe mais do que você. Na verdade, essas pessoas ganham comissões através dos investimentos que a gente faz. Então, quanto mais você puxar para você o seu estudo, quanto mais você evitar as dicas dessas pessoas, mais sucesso e mais responsabilidade você vai ter com o seu dinheiro. E aí o que acontece? Ele perdeu toda a economia dele no primeiro ano. Beleza, ele recomeçou e no segundo ano ele economizou de novo. E aí o que ele fez no segundo ano? Ele investiu e começou a receber lucros, ou seja, dividendos a cada 4 meses. Ele investiu melhor o dinheiro dele. E a cada 4 meses ele ganhava um dividendo, ou seja, 3 vezes por ano ele ganhava dividendo. E aí o senhor pergunta para ele, nossa, parabéns, e o que você fez com esse dividendo, com esse lucro? Ah, eu fiz uma festa, depois eu tomei bastante vinho, e no último dividendo eu comprei um burrico para me ajudar nos meus deslocamentos. E aí é o que o senhor fala para ele, meu Deus do céu, você está comendo os filhos das suas economias. Como essas economias poderão ter elas mesmas filhos que lhe tragam mais renda? Então, primeiro você deve reunir um exército de moedas e só então você poderá começar a gastá-las. Ou seja, reinvista os seus dividendos e faça com que eles trabalhem para você. Você já está acostumado a viver com aquele padrão de renda. Você já se acostumou, se você já está investindo e já começou a receber dividendos, você já não contava com aqueles dividendos há um tempo atrás antes de investir. Você já era acostumado com o seu padrão de vida. Então continue com aquele mesmo padrão. Pegue esse dinheiro de dividendos, que é uma renda extra, literalmente extra, e reinvista. Seja na empresa que lhe pagou, seja numa outra empresa que está mais descontada, ou numa outra empresa que já vai pagar dividendos logo em seguida e você vai receber outros dividendos, mas não gaste aquele seu dividendo. Pense nele como um aumento de salário, ou coloque uma meta. Eu quero continuar juntando para ver quanto eu vou receber de dividendos ao final do ano. E depois eu vou mostrar para vocês aqui como que eu na prática venho fazendo para aumentar os meus dividendos e como isso é libertador. E o nome da palavra é realmente isso, é libertador. O livro traz alguns ensinamentos finais ainda. A gente já está cansado de saber, cada vez mais a gente vê aí pirâmides, né? Promessas de 2% ao mês, dobrar o seu capital em poucos dias. Esses dias eu peguei um Uber e o menino falou que ele tinha vendido a mototáxi dele, porque um amigo falou para ele que aplicando em tal lugar lá, não sei qual era a empresa, em 2 meses ia dobrar o valor da mototáxi, ele ia conseguir comprar outra, e daí ele fez isso e realmente dobrou. Em vez dele sacar o dinheiro, ele botou mais, e aí no terceiro ou no quarto mês, a empresa tinha sumido e levou todo o dinheiro de todo mundo, ou seja, caiu num golpe de pirâmide, né? Uma pessoa humilde caiu num golpe de pirâmide. Então desconfie de taxas altas, de retornos altos. Aqui, para mim funcionou muito esse ensinamento que você vai ver várias pessoas falando, você vai ver Warren Buffett falando, você vai ver Luiz Barsi falando, você vai ver Lírio Parisotto falando, ou seja, pessoas que estão há muito tempo na bolsa de valores. Só invista em ativos que gerem lucros com segurança. Evite ativos que não rendam dividendos. Por quê? O dividendo é quando a empresa tem um lucro e ela divide parte do seu lucro com você. Durante muitos anos eu fui sócio da Magazine Luiza e eu vou mostrar para vocês ali, vocês vão ver. E eu perdi muito dinheiro com a Magazine Luiza, mas muito dinheiro mesmo. Para mim, muito dinheiro, né?
Isso é subjetivo para algumas pessoas, talvez pouco, mas para mim muito. E na época eu não entendia, porque todo mundo falava, não, qual vai ser a próxima Magazine Luiza? Magazine Luiza só sobe, só sobe, só sobe. E você via a empresa subindo, e aí o seu patrimônio aumentava, mas no seu bolso não pingava nada. E aí no livro do Barsi ele fala bem isso, enriquecendo o rei dos dividendos. Ele fala muito isso, evite ser sócio de empresários egoístas. O que é um empresário egoísta? É aquele que quando a ação está subindo, ele não paga dividendo nenhum, ele não divide o lucro com você, ele reinveste todo o lucro na empresa ou em novos negócios, e quando a ação está caindo, ele pede que você continue abraçado com ele. E foi o que aconteceu com o Magazine Luiza. Durante anos eu fui sócio de Magazine Luiza, talvez 4, 5 anos, nunca recebi um dividendo de Magazine Luiza. Se recebi foi mixaria, coisa que eu nem me lembro. E quando a ação começou a cair, era só, não, a empresa vai melhorar, confie na empresa, a empresa vai melhorar, confie na empresa, e assim foi indo. Até que eu decidi vender as minhas ações num prejuízo enorme, que é história para um outro vídeo, e, enfim, e reinvestir somente em empresas que paguem dividendos, porque aquilo ali é você, o empresário, realmente dividindo com você. Controle seus gastos, isso aqui as pessoas já estão carecas de saber. Né? Se você está vendo esse vídeo, se você está se interessando por investimentos, você já deve pensar nisso. Não adianta você ter dívidas. Se você tiver dívidas, você não vai dormir tranquilo. E a maior tranquilidade para um homem, para uma pessoa adulta, é você deitar a cabeça, saber que não tem dívidas, que as suas contas estão pagas. Né? E aí o livro fala isso ainda, olha que legal. Nem todas as pessoas recebem o mesmo salário. E se você olhar à sua volta, você vai ver que nem todos recebem o mesmo salário, e isso é verdade. Naturalmente, uns ganham mais que os outros. Porém, a maioria das pessoas gasta tudo o que ela ganha com desejos e não com despesas desnecessárias. Ou seja, se a pessoa ganha 5, a maioria das pessoas ganham 5 mil, gasta os 5 mil. A maioria das pessoas que ganha 7 mil, gasta os 7 mil. A maioria das pessoas que ganha 15 mil, gasta os 15 mil. E, na maioria das vezes, com desejos e não despesas desnecessárias. A gente sempre vai ter mais desejo do que despesa necessária. O que é uma despesa necessária? É o plano de saúde, é o seguro do carro, é a alimentação, é a escola dos seus filhos. O que é desejo? É o resto tudo. É o Netflix, é o Disney Plus, é o Spotify, é o sorvete no final de semana, é o comer fora todos os dias. Encare o crescimento de suas economias como um propósito, a gente já falou nisso, é uma lição do livro também. Estude e procure ganhar mais, e uma das lições mais importantes que eu acho também do livro é: dê o primeiro passo. Né? Saia da teoria e vá para a prática. O que você mais vai ver são pessoas idosas que se arrependem de não terem começado a economizar mais cedo. É pessoas que chegam na hora de se aposentar e não podem se aposentar. Por quê? Porque o filho está na faculdade e eu preciso desse dinheiro aqui do trabalho, ou eu preciso do abono de permanência, eu sou servidor público, eu preciso do abono de permanência, eu não posso abrir mão do meu abono, eu não posso abrir mão do auxílio alimentação, eu não posso abrir mão disso ou daquilo, porque eu não tenho condições de parar de trabalhar. Então, dê o primeiro passo, comece a economizar. De preferência, tira aquele dinheiro da sua conta corrente. Se você já tem uma conta na corretora, mande para a sua corretora. Se você consegue economizar mais do que 10%, ótimo, ótimo. E agora eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu sair dessa apresentação. E agora eu vou mostrar para vocês como que eu venho fazendo. Eu vou pegar aqui a minha conta da XP, eu vou abrir ela aqui. E lá em abril de 2021, eu li esse livro na época em novembro de 2020. Lá em abril de 2021 eu tinha por volta de 80 mil reais em ações e outros 80 mil reais em tesouro direto. E olha a cacetada de ações que eu tinha. Na época eu tinha 2.600 ações de Magazine Luiza, 2.400 ações de Itaúsa, 2.000 ações de Grendene, 20 ações de BDRs de Apple, 15 BDRs de Google, 9 BDRs de Berkshire, né, Warren Buffett, 25 ações de CVC, aqui eu tinha caído já, eu acho que eu cheguei a ter acho que 1.000 ou 2.000 ações da CVC, e a CVC fez uma fraude enorme, alguma coisa lá, e eu perdi bastante dinheiro com ela, daí aqui eu já tinha acho que só 25, já tinha me desfeito de grande parte da posição, mas isso é história para um outro vídeo. 10 loja Renner, 2 Amazon, 2 Disney, um monte de ações, mas um monte de pingadinho, né, enfim. 80 mil reais, beleza. Aí, se eu abrir aqui meus dividendos,
você vai ver que em 2021, anual, filtrar, 2021, vou botar aqui, novembro de 2020 foi quando eu li o livro até hoje, pesquisar. 2020 eu não recebi nada de dividendo, ele nem mostra aqui. Em 2021 eu recebi em dividendos R$1.000. Foi quando eu comecei a ver a importância de você fazer aportes mensais e você também em empresas que focavam em dividendos. Em 2022 eu já consegui ganhar R$7.000 em dividendos. Em 2023, usando essa mesma técnica de você separar uma parte do que você ganha e se pagar primeiro, eu já consegui aumentar para R$13.000 em dividendos. Aqui basicamente Itaúsa, Banco do Brasil, Transmissão Paulista, Sanepar e tem alguma outra ali, Taesa. 13 mil. Ano passado eu finalizei o ano com 36 mil. E aí o que eu falo para vocês desses 36 mil? Eu considero esses 36 mil reais como se tivesse sido um aumento salarial. Se eu dividir ele pelos 12 meses do ano, é como se em cada mês do ano eu tivesse recebido 3 mil reais a mais por mês. E é uma renda totalmente extra, porque eu não uso esse dinheiro, eu não tiro ele da corretora, ele não sai da minha corretora. Com raríssimas exceções, se por algum momento, por alguma coisa muito inesperada eu precisar, mas via de regra eu não mexo, então eu já pego aquele dinheiro e no mesmo dia que eu recebo, eu já reinvisto ele naquela empresa ou em uma outra empresa que eu acho que está mais descontado, mas que também me retorna dividendos. Veja que a estratégia ela vem dando certo, empresas que pagam dividendos, então em 2022 7 mil, em 2023 13, não chegou a dobrar, em 2024 quase triplicou, 36 mil, e esse ano a minha ideia é que eu chegue a pelo menos 60 mil reais, a gente está em março, início de março, e até agora já foram 22 mil reais entre Itaúsa e Transmissão Paulista, né, que agora é ISA Energia. Então veja que eu saí de 80 mil reais em ações lá atrás para hoje 708 mil reais investido com 81 mil reais praticamente de dividendos recebidos e aportando, reaportando mais a mais. E como eu faço, para finalizar aqui o vídeo, para não ficar muito extenso também, como eu faço para me pagar primeiro, que é uma dica que o livro dá e que eu achei, cara, eu achei muito legal começar a fazer, né? Me enriquecer antes de enriquecer os outros. Eu sou servidor público, a minha esposa também, então a nossa renda é uma renda familiar, né? Não existe o salário dela, o meu salário, a gente junta as contas, os salários, então a gente recebe no primeiro dia útil, no final do mês, um pouquinho, uns dias, alguns dias antes, eu já sei quanto que a gente vai receber, o salário líquido vai dar X, o salário familiar líquido vai dar X, eu já sei todas as contas que eu tenho que pagar. Eu já fechou a fatura do cartão de crédito, a escola das crianças já está com o boleto emitido, o plano de saúde também, a academia também, a empregada doméstica também, tarará, tarará, tarará. Então eu somo todas as contas, pego o salário, subtraio as contas e eu tenho quanto que sobrou naquele mês. Hoje eu já consigo chegar numa média de sobrar 30 a 40% da renda familiar. E aí, lógico, quanto mais vai sobrando, mais você consegue investir. E quanto mais você consegue investir, mais rápido esses números aqui vão chegando. Mês a mês o seu aporte vai crescendo. Porque aí o que acontece? Eu somo o aporte do que sobrou do salário com o dividendo. E aí como que eu faço para me pagar primeiro? Beleza. Eu vou receber no dia 1º o dia útil. Eu programo todas as contas para serem pagas no primeiro dia útil, ou seja, todos os boletos são agendados para o primeiro dia útil, certo? Assim que o salário entra na conta, os boletos já descontam. Só que no último, via de regra, no último dia útil do mês, no último pregão do dia útil do mês, se já existe alguma ação que eu já quero comprar, eu já faço o meu aporte nela. Por quê? Porque quando você compra ações, você tem até 2 dias úteis para colocar o dinheiro na conta da corretora. Então vamos lá, no dia 28 de fevereiro eu já fiz as compras do início de março, sendo que eu recebi só no início de março, mas no dia 28 de fevereiro foi uma sexta-feira, eu já fiz as compras. História para um outro vídeo, eu mostro para vocês no outro vídeo, mas eu já fiz os aportes do mês antes de eu realmente receber. E assim você literalmente está se pagando primeiro a você para depois pagar os outros.
Beleza? Essa foi a ideia do nosso vídeo. A nossa ideia é fazer um vídeo semanal. Se você gostou, deixa um comentário. Se você já leu esse livro, também deixa lá nos comentários. Às vezes você teve um outro ensinamento que eu não falei aqui. Se você já aplica alguma coisa disso no seu dia a dia, posta lá também. E para quem não conhece o livro, para quem nunca leu, é um livro super em conta. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo. Você consegue comprar ele pela Amazon. E eu acredito que ele vai, assim como ele ajudou muito na minha vida, talvez ele vai ajudar na sua. Obrigado, pessoal, e até a próxima.